Olá, a paz do Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. A visão pré-tribulacionista tem usado esse versículo para dizer que a igreja será tirada antes. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo que os que guardaram a palavra serão guardados. Israel lá no Egito foi guardado, embora estando no Egito, ele foi guardado de todas as pragas que aconteceram no Egito, porque guardou a palavra do Senhor, que era o sangue do animalzinho passado nas vergas das portas, que apontava para o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas esse problema entre pré, meso e pós é para que se cumpra Lucas 12:51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Ora, Jesus não está falando de briga física, de briga material. Ele está falando aqui de pontos de vista diferentes quanto à sua palavra. Ele não veio trazer guerra entre os povos, ele veio trazer paz. Mas essa paz, ela deve ser discutida. E é por isso que há pontos de vista diferentes. Mas então, como saber qual desses pontos de vista é o correto? O que apoia-se mais sobre a Bíblia, não é isso? Então a Bíblia, ela tem que ser a regra de fé e não figuras. As pessoas usam muito figura, como o caso do pré-tribulacionismo, usa figura de casamento judaico, tanta coisa, para poder transmitir uma mensagem que não é o que está escrito na Bíblia. Quanto à ressurreição, por exemplo, em João 6, verso 39, e a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que se me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. O que a visão pré-tribulacionista diz? O último dia é o último dia para a igreja. Não, gente, a palavra diz o último. O último é o último. Marta, por exemplo, responde para o Senhor Jesus, disse-lhe Marta, João 11:24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas aí eles vêm e falam, não, o último dia é o último para a igreja. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, verso 52, ele diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí, Paulo está dizendo que é na última trombeta. Jesus diz que é no último dia, Paulo diz que é na última trombeta. Mas o que o pré-tribulacionismo diz? Ele diz que a última é para a igreja. Então, para o mundo continuam mais 3 trombetas. Gente, é muito malabarismo. Aí há aqueles que dizem que vai ser na 4ª trombeta, né? Você pega Apocalipse capítulo 8, verso 12, o que diz? E o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Não há aqui ressurreição, porque alguns dizem que vai ser na 4ª.
Mas aqui não houve ressurreição. Alguém disse assim, não, mas o sol escureceu, a lua escureceu, não é aí que Jesus volta? Não, Jesus volta quando estiver 100% escuro. Ele não volta com o sol 30% escuro, porque escureceu a terça parte, não totalmente, não é? Mas o grande ponto malabarístico do pré-tribulacionismo é em Apocalipse capítulo 20, verso 4, e vi os mortos, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse versículo aqui mata o pré. Mas aí o que eles fazem? Eles fazem o famoso mirabolismo. Eles dizem que não, que a ressurreição de Jesus, a primeira ressurreição começou quando Jesus ressuscitou. Aí veio as primícias, ressuscitaram. Só lembrando que as primícias ressuscitaram antes de Jesus, não é? Porque há um segredo, há um mistério aí que nem todos descobriram, e provavelmente eu trago ele no próximo vídeo. Por que eles ressuscitaram antes? Eles ressuscitaram com a morte. A morte de Cristo gerou a vida deles. Veja a santidade e o grande poder do Senhor. Mas por que isso aqui que eles fazem é um malabarismo grande demais? O verso 5 diz assim, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esta, se eu não me engano, é uma preposição. E essa preposição, ela está indicando que quando houve a ressurreição dos mortos pela besta, ela está indicando que é a primeira ressurreição. Ela não é parte da primeira. Ou não existia a palavra parte naquela época. Não é porque se dissesse o seguinte, essa é parte da primeira ressurreição, então os pré estariam certos. Mas a preposição aqui, se for preposição mesmo, está dizendo o seguinte, ela é indicativa e ela indica que é a primeira ressurreição e não parte. Gente, um abraço, Deus abençoe a todos. Vamos continuar, não é? Em vídeos posteriores.